Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa casa, mais uma tarde de Evangelho. Que Deus esteja conosco. Dia 9, a casa vai ter a apresentação do teatro da evangelização infantil. Vai ser um grande evento no dia 9. 9 é sábado, segundo sábado de dezembro. A evangelização infantil se encontra às quintas-feiras. E eles montaram um teatro, o cenário já está aqui, com roupa, tudo, bem interessante. Então a gente pede para que vocês que estão em casa e vocês todos que estão aqui façam o possível para vir e trazer os amigos também. Vamos ver se a gente consegue lotar aqui para prestigiar esse grande evento. Afinal de contas, os pequenos que vão ficar responsáveis depois para tocar para frente, né? Então a gente tem que investir bastante neles. A diretoria social pede para falar das sacolinhas de Natal, que as embalagens, quem pegou alguma criança, que as embalagens para armazenar já está na recepção. E a campanha da cesta básica, que vai ser entregue dia 14, junto com as sacolinhas, e a meta são dia 14 do 12, é uma quinta-feira, e a meta são 50 cestas. Então, a casa pede ainda a contribuição para essas cestas, tá bom? Recados da noite. Lembrar que este núcleo tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Que Ele é o Senhor desta casa. Ele é quem nos cura e é dele que vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, ressaltamos a frequência, a prática do Evangelho no lar, a observação das condutas cristãs, que são a base para o progresso do Espírito encarnado. Então, realmente, para progredirmos na Terra, nós temos que observar esses detalhes. Enquanto nós não nos melhorarmos, não praticarmos, a gente não adianta ficar só pedindo, né? Temos que praticar. E vamos à psicografia do dia 25 do 11. Bom ânimo. O amor cobre a multidão de pecados. A bandeira da paz é hasteada em todos os sítios humanos. Equipes socorristas apostos por sobre as cidades em lutas fraticidas. Jesus se entristece ao ver seus irmãos uns contra os outros, mas ao futuro ruma a evolução e uns ajudarão os outros. Nada está sem testemunha. Deus olha por todos. Faça cada qual a sua parte, obedecendo a Jesus e seus mandamentos. No mais, não se turbe os corações. Creiam e orem. Orem e creiam no Pai. Então, essa é a psicografia recebida no dia 10 do 10 de 23. Bom ânimo. Pode pagar, por favor. Senhor Deus, Jesus, nosso irmão amado, estamos aqui reunidos nos lares, nesta casa, os amigos da espiritualidade que aqui já se encontram, que vieram aprender, que vieram trazer vibrações, que vieram ajudar o palestrante desta noite, todos reunidos, Senhor, com um único objetivo: aprender sobre os ensinamentos de Jesus, lembrar os ensinamentos de Jesus, para que os nossos dias sejam guiados e vigiados por Jesus. Que assim seja, Senhor. Abençoa o Fernando, que vai nos trazer essa palavra de hoje, e todos nós, muito atentos, colocar os nossos ouvidos e o coração para vibrar e entender. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, mais um dia, né? Estou aqui para trazer o Evangelho para vocês, né? Para mim e para todos os desencarnados também, né? Porque quando a gente olha, a gente só vê corpos. Mas quando a gente tiver realmente o olho para ver, os olhos para ver,
nós vamos perceber que realmente essa casa está muito lotada, de muitos trabalhadores e muitas pessoas necessitadas, tanto precisando da parte espiritual como de socorro também. A gente tem até uma mensagem bem interessante, uma história do Chico Xavier, que quando ele mudou para Pedro Leopoldo, aí ele montou uma casinha de oração lá e não ia ninguém, né? Então ele chegava, ficava sentado, fazia uma palestra, ia 1, 2, às vezes não ia ninguém. Aí teve um dia que ele ele estava triste, né? Ele chegou lá e começou a fechar a porta, aí chegou o mano e falou: Chico, o que você está fazendo? Ah, mano, você não está vendo? Não tem ninguém aqui, né? Eu vou desistir, eu vou fechar. Eu falei: você tem certeza que não tem ninguém, Chico? Aí ele porque o Chico, quando a gente ouve falar em Chico Xavier, a gente pensa naquele impacto que ele causou, né? A gente lembra dos livros que ele fez, mas a gente não pode nunca deixar de perceber que ele era pessoas como nós, ele tinha sentimentos, ele sofria, ele tinha sofrimentos terríveis. E aí o Emmanuel pegou e falou: olha direito, Chico. Aí Chico olhou assim, abriu a visão espiritual dele, ele viu o centro lotado de pessoas, né, de espíritos, tanto sofredores como trabalhadores. E aí a partir daquele dia, todos que passavam na rua via ele lá falando, em voz alta, sorrindo, assim, falando com aquela energia, né? As pessoas olhavam e falavam: nossa, Chico tá ficando meio doido, falando sozinho, rindo, né? É isso que acontece quando a pessoa não tem olho de ver, ele só vê corpos, né? É aí que está na hora da gente pensar, né? Por exemplo, eu não tenho o dom da vidência, graças a Deus, né? Como dizia o Manolo Quesada, né? Particularmente eu não vejo, graças a Deus. Mas só porque eu não vejo, não quer dizer que não existe. O ar, eu não vejo, mas eu respiro, então eu sei que ele existe. O plano espiritual, eu não vejo, mas eu sinto, né? Eu tenho um pouco de mediunidade, como todos nós somos médios, de algum ponto, né? De alguma forma somos médios. Então, se nós estivermos receptivos, nós sentiremos sim a espiritualidade ao nosso lado. Só não entrar aqui na casa espírita, a gente sente um ar assim meio fresco, isso é espiritualidade. Então, a gente tem que perceber que nós nunca estamos sozinhos. Eu comecei a falar isso para mim dar abertura para o tema principal, que é Jesus, né, e o Natal. Quando a gente fala de Jesus e o Natal, a gente pensa logo que é o dia, né? Natal é quando comemora o nascimento de Jesus. Tem alguns estudos que sugerem que Jesus nasceu em maio, que foi em maio. Outros perto de junho, né? Mas como é uma data simbólica, então a gente não pode ficar radicalizando, né? Não, eu só vou festejar o aniversário de Jesus em maio porque é lá que ele nasceu. Não, é uma data simbólica, é um dia que a gente está mais receptivo para absorver melhor os ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente nunca pode esquecer do aniversariante. O capitalismo em si, a sociedade, e com meios de lucros, né? Ele criou uma figura enigmática chamada Papai Noel, derivado de uma pessoa que chamava Santa Claus, né? Que todo Natal ele levava presente para as crianças. Então, criou essa figura enigmática do Papai Noel. E pegou tão bem que ele passou a ser o símbolo do Natal. Hoje, se você chegar para qualquer criança e falar: o que tem no Natal? Papai Noel. A gente mesmo fala, né? Quando fala Natal, a gente já pensa logo naquele velhinho lá, falando ho-ho, de barbinha, né? Vindo de trenó. Uma coisa meio fantasiosa, né? Mas tem aquele clima, né? Tem todo aquele clima do Natal. E a espiritualidade que não deixa nada passar, né? Aproveita também essa época que está todo mundo alegre, confraterno, né? E nessa época, segundo os espíritos superiores, é a época que o planeta se transforma. Ele fica com a abóbora azulada, radiante, porque todos começam a pensar um pouquinho melhor, né?
começa a pensar assim, muitas pessoas se doam, outras pessoas fazem sacolinha, né? Núcleos como esse faz sacolinha, outras casas fazem sacolinhas. Tem empresários que compram cestas, se vestem de Papai Noel, entendeu? Tá certo que seria bom ele se vestir de Jesus, né? Mas como o Papai Noel substituiu, né, em termos capitalistas, né? Então vamos deixar o Papai Noel dar presente para as crianças, né? Que ele está, na realidade, corporificando Jesus, né? Ou seja, se Jesus não pode estar aqui, pode ter uma pessoa fazendo o papel dele, fazendo as pessoas alegres, né? Ou com aquele simbolismo todo, levando presente. E as crianças ficam muito contentes com isso. Então, nós precisamos resgatar o Espírito de Jesus, mas também saber que na figura emblemática de Papai Noel, Jesus está ali também. Né? Foi ele que falou. Quando alguém vos disser que o reino de Deus está aqui, está ali, não acrediteis. Em verdade, está dentro de vós. Então, se eu me visto de Papai Noel, e se eu saio para fazer a alegria da criança, quem é que eu estou substituindo? Quem que eu estou me personificando? O que está dentro de mim? O Espírito natalino, o Espírito de Jesus. Esse é os olhos de ver que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. E como o tema é Jesus e o Natal, nada melhor do que falar sobre o Natal do que a gente pensar na família. Ou seja, quando chega nessa época, é a época que tem a confraternização, né? Que a gente, às vezes, no fim do ano, a gente vai na família, a gente vai na casa da... Quem tem a família ainda unida, né? Carnal ainda, ou seja, quem tem a mãe e pais vivos, muitos se reúnem junto com os pais. E quem não tem, geralmente, ele já é casado, então outras pessoas vêm na casa dele, mas sempre tem aquela confraternização, né? E, às vezes... tem muitas pessoas junto no núcleo familiar que a gente não vai muito com a cara, né? Geralmente tem um cunhadinho chato, né? Tem muitos que não gostam da sogra. Eu, particularmente, eu adoro minha sogra. Tem muitos que não gostam. Mas, às vezes, também não é questão de não gostar, né? É questão de... É aquele estigma, né? De falar mal da sogra. Então, quando a pessoa fala, mas às vezes ele fala com um fundo de verdade, mas na brincadeira, né? Então, mas geralmente... Desculpa. Geralmente nessa época, como nós ficamos mais receptivos e nós estamos junto no núcleo familiar, e o próximo, mais próximo de nós, depois de nós, é as pessoas que estão ao nosso lado. A família é a instituição que mais deu resultado no mundo. Olha só que interessante. Exemplo, o meu filho. Se o meu filho ele é uma pessoa má, né? Se ele é um usuário de drogas, se ele é adicto, eu sempre vou olhar para ele com aquela indulgência, por pior que ele seja. Se ele chegar em casa com um problema, eu vou lá, pego ele, levo para casa. Às vezes eu fico bravo, mas eu levo ele para casa, né? Agora, se é o filho do vizinho, nós vamos pegar ele e perguntar se ele quer alguma coisa? Ou seja, uma pessoa também, um primo, um cunhado, qualquer um que seja do nosso grupo familiar, se ele tiver algum problema, nós vamos de alguma forma tentar ajudar ele. Às vezes a família se reúne para fazer uma caixinha para ajudar ele financeiramente. Às vezes ajunta assim para ele comprar alguma coisa, todo mundo se reúne, até para ele estudar. Ou às vezes ele precisa ir para o exterior. Às vezes eles fazem caixinha dentro da família para ajudar ele estudar fora. Olha só a instituição familiar, a importância que tem. Agora, se é o filho do vizinho, se ele vai viajar, nós estamos preocupados se ele vai ir ou se não vai, se ele vai passar fome no caminho ou se não. Ou seja, se um pai do nosso vizinho ou do parente assim, mais longe tiver com problema, para nós a gente vai ficar meio indiferente, porque ele não tem aquele sangue familiar, ele não é da família. Nós temos isso dentro de nós, desde aquela época, lá do tempo dos judeus, lá, que aquele tempo, a família era assim, segundo os historiadores. As pessoas tinham o pai, que era o patriarca da família, a mãe, né? E os filhos. Quando os filhos iam casando, eles iam morando dentro da casa. Ou se não, construíam edículas em volta e ficava sempre em volta.
A família sempre é unida. Então, era tudo pela família. Tanto que teve uma parte de Jesus, quando a pessoa queria seguir Jesus, aí Jesus pegou e falou, tá bom, largue tudo que você tem e siga-me. Aí ele pegou e falou, não, mas Jesus, mas espere primeiro eu enterrar meu pai. Aí Jesus falou, não, deixe os mortos para enterrarem os seus mortos. Muitas pessoas, não sabendo direito do que se trata, falam que Jesus equivocou nisso, né? Falou, não, deixe enterrar os mortos, né? Chamou todo mundo de mortos. Mas não foi bem isso que ele quis dizer. É que pela lei dos hebreus, por exemplo, o filho só podia sair realmente de casa, se desprender, quando o patriarca morria, quando o pai morria. Quando ele falou, deixa eu enterrar meu pai, não é que o pai tinha morrido, é que Jesus ia ter que sentar e esperar 10, 20, 30 anos, o anfitrião daquela família morrer para a pessoa e seguir Jesus. Aí Jesus falou, não, deixa os mortos para enterrar os seus mortos. Ou seja, quando Jesus falou mortos, ele falou que quem não está seguindo ele, quem não está seguindo o evangelho, automaticamente está uma pessoa fria. Não é que ele está morto na carne, como a maioria de nós hoje em dia estamos. Hoje estamos tão polarizados que nós ficamos mais restritos à nossa... Criamos uma bolha, né? Então, por exemplo, a turminha que gosta de alguma coisa, fica tudo naquela turminha. E eles ficam só entre eles. Aí fica formando aqueles grupinhos isolados. E isso nós vemos até dentro das famílias. Tem grupinhos isolados, e um falando mal do outro, fica aquela coisinha intrigante. Aí de vez em quando nos grupos das famílias sai aqueles quebra-pau, né? Ah, o fulano falou de mal de mim, aí vaza um áudio na internet lá, vaza um áudio no WhatsApp, é aquele pandemônio. Então, estamos formando pequenas bolhas, e cada um naquele ciclo. Nessa época de Natal, é bom a gente quebrar esse ciclo, começar a trazer o espírito fraterno. Vai ter época que o nosso cunhado, aquela pessoa que a gente não vai muito com a cara dele, vai estar lá junto. Que mal há a gente chegar e cumprimentar ele, né? Ou dar um abraço. Ou se não falar assim, eu não gosto do que você fez, mas eu te perdoo. A gente tem que ser bem sério, não adianta a gente ficar fantasiando, olhando, dando risada, se o coração da gente está doendo. Porque quando a gente tem, assim, repulsa de uma pessoa, não é um abraço que vai resolver, não. Não é você abraçar e dar um beijinho e falar tudo bem, que aquilo ali vai resolver, porque aquilo ali é uma ferida tão acravada dentro de nós que a gente não consegue se livrar aos poucos. Mas Chico, o Francisco de Francisco de Assis, em uma das mensagens dele, ele deu a receita. Ele falou que ele pegou e falou assim, não, fazer o que eu fazia quando eu estava entre vós, né? Ao final de cada dia eu passava em revista o que eu fiz. Então, o que eu fiz de bom, eu continuo fazendo. O que eu não fiz de bom, no outro dia eu vou me esforçar para não fazer. Né? Não vou fazer mais, mas vou me esforçar para não fazer. Porque a gente conhece o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz. Não é porque ele é santo, porque santo aqui na terra não existe. Né? Então, nem mesmo Jesus considerava bom. Quando for chamar ele de bom, falou, bom, eu não, bom é o Pai que está no céu. Professor, eu sou. Ou seja, então, esse hábito que nós temos de pensar que nós somos bons até a página 2. Nós temos o hábito de criticar as pessoas, tanto os nossos parentes, né? Ou as pessoas de fora. Mas alguma vez a gente parou para pensar que se nós estivermos passando pelas mesmas dificuldades que aquela pessoa está passando, nós não cometeríamos os mesmos erros que ele está cometendo? Ou talvez até pior? Eu sou uma pessoa que eu não ponho a mão no fogo, não. Porque eu, graças a Deus, estou começando a me conhecer. Aos pouquinhos eu estou começando a me conhecer. Quando eu começo a pensar mal de uma pessoa, aí eu já venho com aquele pensamento, mas por que eu estou pensando mal dele? O que aquela pessoa causa tanto de impacto em mim? Então eu tenho que trabalhar isso em mim, porque sou eu que tenho que melhorar, não esperar que o próximo venha me melhorar. Quando a gente começa a pensar assim, tudo fica mais leve. Por quê? Você lembra quem falou que o fardo com ele era mais leve? Jesus falou isso aí. Ele é nosso guia e modelo. Quando ele falou que o fardo é mais leve, então, quando eu começo a olhar para uma pessoa com indulgência, tudo começa a se transformar. Ou seja,
Uma pessoa que eu não gosto muito, que está no meu ciclo familiar, eu posso todo dia fazer uma oração para ele, né? Vir aqui no centro, escrever no papel o nome dele, pedir uma intervenção por ele. Durante a noite eu posso fazer uma oração por ele, né? Mentalizar abraçando ele. E com certeza, com o tempo, os laços vão se soltando e a gente começa a olhar a pessoa com um pouquinho melhor. Então a gente pode até abraçar a pessoa, que a gente não vai sentir mais aquela dor tão forte dentro de nós. Eu estou falando isso, não estou falando para ninguém, não, estou falando para mim, porque eu também tenho esse hábito, né? De olhar para as pessoas, principalmente algumas pessoas da minha família. Eu ainda tenho um pouquinho de repouso, mas eu estou trabalhando isso dentro de mim. E não é uma coisa que hoje eu vou fazer uma oração, amanhã eu vou sair todo contente e abraçar ele. Não é assim. É diário, é uma conduta diária, constante, aquela oração, aquele sentimento de tentar se melhorar. É isso que se transforma uma pessoa. Tem um padre Zezinho no YouTube, quem quiser ver, é só digitar Padre Zezinho, Jesus na minha casa. Ele tem uma palestra bem interessante, uma historinha, que uma pessoa chegou lá para conversar com ele e falou assim, eu estou com um problema na minha casa só tem gente egoísta, meu filho não me obedece, minha filha fica trancada dentro do quarto, minha sogra é um terror, né? Começou a enumerar a família inteirinha. Aí o padre pegou e falou assim, não é para me te contar não, mas eu vou te contar um segredo. Jesus está escondido dentro da sua casa. E ele está dentro de um dos integrantes da família. Ou ele está no seu filho, ele está na sua sogra, ele está representando um dos dois ali. Ele está escondido lá para ver como você se comporta, né? Depois vocês veem essa palestra, é bem interessante, estou só resumindo. Ele, automaticamente, quando ele chegou em casa, ele começou a olhar para o filho, olhar para a sogra, olhar para a esposa, e começou a pensar, nossa, será que é ele? Mas então eu vou tratar ele bem. Começou a tratar as pessoas com um pouquinho mais de delicadeza. Não é ficar carregando ninguém, não. Tratar só com um pouquinho mais de delicadeza. Começou a tratar e aos poucos, aí veio também o filho dele, também falou, Jesus está na sua casa, então, ou no seu pai, na sua mãe. Passou um mês, a família estava inteirinha lá no grupo, lá na igreja, lá na missa, todo mundo alegre, se cumprimentando, porque as pessoas começaram a ver que na realidade ninguém é tão mal. É só a gente aprender a tratar bem as pessoas. Tem uma historinha muito boa também do Chico Xavier, que uma mulher chegou lá no Chico e falou, Chico, o meu marido é terrível, ele me maltrata, ele me xinga, ele fala tudo que quer comigo, eu não estou aguentando mais. Aí Chico pegou e falou, faz o seguinte, eu tenho uma água benta aqui, faz o seguinte, antes do seu marido, quando ele for chegar em casa, você pega o copo d'água e põe na boca e não joga, não engole, não joga fora, fica com água na boca. Aí passou um mês, a mulher voltou e falou, Chico, essa água é milagrosa. Lá em casa, virou um santuário, meu marido não me xinga mais, está tudo muito bem lá em casa. Nossa, lá em casa está virando um paraíso. Aí Chico Xavier falou, tá vendo como é bom ficar com a boca fechada? Isso tudo, essa historinha, é tudo para dizer que, na realidade, a discussão precisa de duas pessoas. Quando uma pessoa vem discutir com a gente, se a gente simplesmente cala a boca e fica só, assim, não precisa responder, não precisa gritar nem nada, é só fechar a boca, ficar olhando e... Aí com o tempo a própria pessoa fala, não vou nem mais comentar aquela pessoa, não vou mais xingar aquela pessoa, não, porque ela fica me olhando com cara de vaquinha de presépio, só assim, né? Então, não tem mais graça. Então, acabou as brigas, acabam tudo. Por quê? Porque, infelizmente, dentro de nós ainda, existe uma coisa que se chama orgulho, né? E egoísmo, né? Segundo o Livro dos Espíritos, ainda é a chaga da humanidade ainda. É a única coisa que trava a gente na Terra é o egoísmo e o orgulho. Por quê? Eu nunca vou dar o braço a torcer, né? Eu nunca vou deixar aquela pessoa me falar daquele jeito. Eu nunca, sempre é nunca. Não. Qualquer dia eu faço as pazes com ele, mas por enquanto não quero mais nem vê-lo na minha frente, né? Ou aquela velha frase que a gente fala, eu perdoo ele, mas eu nunca mais quero vê-lo na frente. Aí quando a gente vê, né, as pessoas das últimas horas, quando está para desencarnar, o maior desejo dele é o quê?
É bem que eu podia estar próximo daquela pessoa para me pedir perdão para ele, para me pedir desculpa. Eu queria abraçar aquela pessoa. Eu queria, por quê? Queria, na hora que viu que estava indo embora. Na hora que viu que está indo embora, que a gente começa a cair em si, que a gente vê como a vida daqui é tão frágil, tão passageiro, que não vale a pena ficar tão nervoso. Não vale a pena ficar com esse orgulho bravo. Às vezes, causando picuinhas na família, causando... Até tem pessoas que... É aquelas pessoas que entram numa festa de família só para causar tumulto, né? Começa a apontar o dedo de todo mundo, falando as verdades, né? Aquelas verdades mesmo doídas, né? De pôr o dedo na ferida, né? A verdade é muito gostoso quando para falar dos outros, só menos quando fala da gente, né? Quando fala da gente, aí já é complicado. Então, para essas pessoas, que eu também me incluo, que adoro falar a verdade para os outros, a gente tem que pensar que a verdade vai só até a página 2. Porque se eu estou vendo a verdade do outro, quantos estão vendo a minha verdade? Não é verdade? Quantas pessoas estão vendo as minhas dificuldades? Tem um hábito dos monges lá do Tibete, que é bem interessante. Eles se reúnem no final do ano e eles falam 10 virtudes e 10 defeitos da pessoa. Cada um escreve 10 defeitos e 10 virtudes e coloca debaixo da porta da pessoa. Todos fazendo isso. Todos fazendo. Aí, ou debaixo da porta ou coloca na urna e no final da noite eles abrem. Alguma coisa assim. Então, quando você olha, começa a ver seus defeitos e começa a ver suas qualidades, muitos defeitos ali você fala não, né? Não é isso aí. Mas todos os outros monges estão fazendo também seus 10 defeitos, estão mandando. Então você vai ter um pacote de escreve. Quando você vê que uma coisa está repetindo muito, é sinal que você é daquele jeito mesmo. Isso não é muito bom fazer na família da gente, não. Senão acaba com a instituição familiar. Mas, como nós sabemos que os nossos defeitos, para nós sabermos o nosso defeito, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que observar cada um da nossa família. Né? A gente adora achar defeito nos outros, né? Olhar cada um da nossa família e começar a ver os defeitos e as qualidades. Os defeitos e as qualidades. Depois a gente soma todos esses defeitos e a gente tem que ter certeza que 70% daqueles defeitos está em nós também. Se está repetindo em todos, se eu estou integrando aquela família, então eu também tenho aquele defeito. Porque eu estou junto da família através de quê? Da afinidade. Então, se eu estou junto daquela família, porque eu tenho os mesmos defeitos. Mas como nós não enxergamos os nossos defeitos, a gente é especialista em enxergar os defeitos dos outros, é só a gente chegar por essa regrinha. Então, o que eu vejo nos outros é o que está dentro de mim. Então, se eu quero a minha família feliz, eu tenho que corrigir esse defeito em quem? Em mim, não é verdade? Depois, os outros são os outros. Quando eu começo a melhorar em casa, todos vão começar a me tratar melhor, porque eles vão começar a me olhar com um pouquinho mais de carinho. Fala, nossa, o Fernando era tão egoísta, né? Era tão ranzinza, agora ele está ficando tão bom, né? Está ficando mais legal. As pessoas começam a chegar perto de você, mas não porque você falou verdade para os outros. Não porque eu critiquei, não, é porque eu estou mudando. E a gente sabe que o mundo só vai mudar a partir do momento que eu mudar. E quando eu desencarnar, não vai perguntar nada, só vai perguntar o que eu fiz para me melhorar nessa vida. Porque eu estou aqui para me melhorar, não é para tentar melhorar ninguém. Então, o verdadeiro espírito do Natal, que eu vim trazer hoje para nós, é que para nós tentarmos nos melhorar, para vencer nessa vida, para se melhorar nessa vida e vencer o arrastamento do mal. Segundo os livros dos Espíritos, é um esforço insignificante, basta querer. A gente pode perceber isso, que às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que a gente muda totalmente. Fala, nossa, aquela pessoa, depois que aconteceu isso, ele mudou tanto. Então, ele realmente quis mudar. Então, isso é que falta em nós, o nosso querer, né? Abaixar um pouco o nosso ego, o nosso orgulho e querer. Se eu estou certo e as pessoas estão me julgando, quem vai dizer o que é certo ou errado não sou eu que acabo de dizer. Então, é melhor
a melhor coisa para a gente se melhorar nessa vida mesmo é tentar melhorar simplesmente a nós mesmos. Sem julgamento, sem críticas. O Natal está vindo aí para nós termos mais uma oportunidade, porque vai estar todo mundo na nossa casa, entendeu? Nós vamos ter a oportunidade de refazer os laços familiares. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma sacolinha de presente e sair distribuindo para alguém, quem tiver condições. Quem não tiver condições pode ter a oportunidade de ir num asilo, conversar com os velhinhos. Quem não gosta de velhinho, tem os orfanatos para abraçar as crianças. Quem não gosta de criança, tem a casa de Davi, os deficientes. Quem não gosta também, tem a casa André Luiz. Opções tem muitas. Eu deixei aqui algumas opções. Então, e sabemos que nós só vai ser nós mesmo que vamos melhorar nessa vida, que quem não melhorar vai ficar, né? Ou vai partir desse planeta, quem sabe? Então, nós temos uma grande oportunidade agora. Agora basta querer. O que nós vamos querer? É isso que eu vim trazer para nós, gente, essa reflexão. Aproveitar o Natal, tentar ser feliz o melhor possível, junto com os nossos familiares, tentar ser feliz o melhor possível junto aos nossos amigos, mesmo que sejam aquelas pessoas invejosas. Que nós possamos ser ponto de referência. Porque se eu tratar as pessoas como elas me tratam, que diferença que eu sou dela? Se uma pessoa me trata ruim, se eu tratar ela também do mesmo jeito, ou eu sou igual ou pior. Ou seja, é mais provável que eu seja pior, porque eu conheço a verdade, um pouco da verdade, né? Porque o Espiritismo, aqui nessa casa espírita, é como se fosse um óculos, né? Uma lente corretora. Às vezes, o mundo lá fora nos deixa míope, a gente começa a enxergar muito crime, todos os malefícios da Terra estão no mundo. Mas, aqui no Centro Espírita, nós podemos ter essa lente que deixa a nossa vista um pouquinho melhor. Então, nós temos a opção de ser um pouquinho melhor lá fora. E temos a opção também de tentarmos, assim, através do esforço diário, nos tornar um verdadeiro espírita e um verdadeiro cristão, que é o que conhece é através dos seus esforços. Porque santo aqui ninguém tem mesmo. Eu mesmo, eu fui um alcoólatra há muito tempo, eu custei a me livrar do vício do álcool. Hoje, quando eu vejo uma pessoa chamando o outro de bêbado, safado, eu fico olhando e falo, coitado, não sabe de nada. Eu consegui vencer através do Espiritismo, graças a Deus. E cabe a nós usar esse óculos, essa lente maravilhosa que está junto, né? Tem a lente do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênesis, Céu e Inferno, o que é Espiritismo, Viagem de Kardec, Revista Espírita. Tem essas lentes maravilhosas, tem a Gênesis, né? Tem essa lente maravilhosa que vai nos ajudar a enxergar um pouquinho melhor e nos tornar verdadeiros cristãos. Tá bom? Obrigado por ter me ouvido. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Fernando. Depois dessas palavras que nos trouxeram Jesus, as lembranças, a importância de estar trazendo Jesus para a nossa vida, vamos agora, Senhor, receber essas bênçãos e emanar o nosso melhor amor, a nossa melhor vibração, para que a espiritualidade que está aqui consiga levar aonde há necessidade. Nos asilos, orfanatos, hospitais, nos locais onde há guerra, sofrimento, presídios, IML, que esse amor saindo de nós consiga envolver a espiritualidade para distribuir. Senhor, pedimos também por nós, pelas tarefas de paz que vão acontecer agora, que todos aqueles que passarem pelo passe de refazimento
concluam o seu tratamento e voltem para casa melhores do que chegaram. Que Deus ilumine e abençoe a nossa noite, a nossa semana e essa casa bendita. Que assim seja, graças a Deus.